Olá, você está no devocional Sementes do Secreto. E a semente que eu quero compartilhar hoje com você tem o seguinte tema: arrependimento ou remorso? O que difere? E o texto para compreendermos isto está em 2 Coríntios, carta do apóstolo Paulo para a igreja, no capítulo de número 7, versículo de número 10. Olha o que diz a verdade das Escrituras. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Arrependimento ou remorso? O que difere? Eu quero bater nessa tecla, repetindo o tema para que você entenda que há uma diferença. O arrependimento abrange 3 áreas na vida de uma pessoa: as suas emoções, os seus sentimentos e, por fim, a sua mente. Arrependimento é uma palavra que no grego significa metanoia, ou seja, mudança de mente. Quando você peca contra Deus e experimenta a legitimidade do arrependimento, essa mudança vai gerar uma conversão em você. Você dará as costas para o caminho de outrora no pecado, voltando a sua frente para Deus, dando as costas para aquele pecado. Significa que a sua mente já não pensa daquela maneira, os seus sentimentos e as suas emoções já não se portará mais daquela maneira, porque por causa do confronto com as Escrituras e por causa da sua reflexão e alinhamento com os princípios da crucificação, morte e ressurreição de Cristo, você experimentou graça da parte de Deus para viver um arrependimento nítido, genuíno e verdadeiro. Esse arrependimento, ele é coroado com perdão. Deus não perdoa quem não se arrepende. O perdão de Deus é restrito àquele que se arrepende. Por isso, perdoar sem arrependimento significa jogar lenha na fogueira para que a pessoa continue no erro. Quando você de fato se arrepende, você experimenta o perdão de Deus. Isso não trará pesar para você, não trará ruínas para você, trará restauração e ressignificado da sua vida em santidade para com Deus. Agora o remorso é diferente. O ícone do arrependimento nas Escrituras, a gente pode citar Pedro. Tendo ele negado Jesus por 3 vezes, Jesus o perdoou. E o perdoou de tal forma, remontando o cenário da negação, para fazê-lo entender que, ao perdoá-lo, ele estava curando e restaurando o coração dele daquelas feridas de negações todas, daquela deformidade no caráter dele. E remorso, temos um outro ícone, Judas. Andando ele com o Senhor Jesus, tomando a ceia com Jesus, vivenciando milagres com Jesus, os ensinos com Jesus, ele não deixou que, embora traindo Jesus, a exemplo de Pedro que negou, Judas o traiu. Por que Pedro se arrependeu e foi perdoado, e Judas, se arrependendo, não seria perdoado? Mas Judas fingiu arrepender-se. E aquele que finge arrepender-se é aquele que se sentencia pelo fato de, embora Deus tendo-o perdoado, ele não consente o perdão consigo. Gente, os valores da relação com Deus funcionam na vertical e na horizontal. Deus me perdoa, com o perdão com que Deus me perdoa, eu perdoo você, por fim me sinto perdoado. Deus me ama, com o amor com que Deus me ama, eu amo você, por fim me sinto amado por Deus e por você. Entenda bem, quando Deus, por meio de Cristo, nos perdoa, com esse perdão, eu perdoo você, por fim você me perdoa e eu me sinto perdoado. E o remorso acontece da seguinte forma: Deus me perdoa, eu não me perdoo por ter pecado contra você, por fim fico remoendo aquele pecado dentro de mim. O remorso contraria o arrependimento. Enquanto Deus dá graça perdoadora para o arrependido, a graça de Deus fica brecada, ela fica freada, ela fica parada, ela não se movimenta no coração daquele que está no remorso. Deus o perdoa, mas ele não se perdoa. Então ele se enclausura, ele se machuca, ele se fere e ele não experimenta mudança. Quando Deus perdoa, você experimenta mudança na mente, no que sente e no que comporta. Quando você experimenta o remorso, nada muda para você. Você fica refém de uma mudança que não aconteceu e pecando, negligenciando uma graça maior que quis abraçar e abençoar o seu coração.
Reflita bem a respeito disso. Eu quero orar com você e que Deus, por meio de Cristo, te conduza ao verdadeiro e genuíno arrependimento. Pai, em nome de Jesus, abraça o coração desse querido e querida que me assistem nesse instante. Que eles recebam a graça do Evangelho e o perdão do Senhor, coroando o arrependimento em suas vidas. Liberta corações, meu Deus, do remorso e façam com que eles vivam a verdadeira liberdade de pertencer ao Senhor em comunhão. Eu oro em nome de Jesus. Se essa semente tem abençoado o teu coração, espalhe ela para mais pessoas nos grupos de WhatsApp, de Instagram. Faça a sua festa comigo na pregação do Evangelho. Deus em Cristo te abençoe.